E aí, igreja? João 13, versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Você entende que quando a gente olha para Jesus e vê a autoridade que ele tinha, tudo aquilo que ele fazia, ele se submete a lavar os pés dos discípulos como num sinal de que ele realmente tinha vindo para servir e não para ser servido, e que Jesus não estava se importando com a reputação que ele tinha, com a reputação que ele podia ter. Ele simplesmente se submete a agir como os escravos agiam, de lavar os pés das pessoas. Jesus, ele mostra sua capacidade de amar o outro no serviço. Então, quando a gente olha para Cristo e olha para essa submissão de Jesus, a vontade de Deus e a lavar os pés dos discípulos, é uma mensagem clara de que faça como eu faço. Olha para mim, olha como eu me comporto, olha quem eu sou e quem você é. Então Jesus está nos ensinando sobre a nossa disposição de servir o outro, que talvez seja um problema hoje. A preocupação com a reputação demais de ser aquilo que a gente foi criado para ser. Então, de um lado tem o que sua mãe quer, seu pai quer, seus professores querem, o que todo mundo quer sobre você, seu patrão, e aquilo que Deus quer. Então, às vezes, o gesto de Jesus é nos mostrar que, às vezes, a reputação diante dos homens pouco importava. Ele queria e tinha que fazer a vontade do Pai. Então, muitos de nós não viveremos e não faremos aquilo que Deus quer de nós com medo da nossa reputação ser manchada. Muitos de nós, se tivesse que se submeter a lavar os pés de alguém, ia preferir não, porque era humilhação demais. Era se prostrar, não no ponto de vista de adoração, mas no ponto de vista de servir o outro mesmo. Preferia, não, isso não é comigo. Deixe que cada um cuide de si. Então Jesus está nos ensinando que às vezes a gente está preso demais à nossa reputação e nunca vai conseguir ser aquilo que Deus quer que a gente seja. É preciso a gente quebrar essa barreira olhando para Jesus. Jesus era Deus, Jesus fez milagres, Jesus mais tarde ressuscitou. Tamanho poder que ele tinha, Jesus venceu a morte. E ainda assim se submete a lavar os pés dos discípulos. Não vou ficar falando sobre humildade, sobre essa questão, mas eu falo sobre algo que Deus quer quebrar no teu coração. Deus quer quebrar em você o medo de perder tua reputação, o medo de simplesmente mudar de vida, de mudar seus planos, mudar seus sonhos, mudar tudo aquilo que você transparece nas redes sociais, seu Instagram, começar a ser servo de Deus, não do ponto de vista, que Deus me chamou e eu sou obrigado a fazer isso, mas aquilo que Jesus tinha falado, seja meu amigo. Não vos chamo servos, mas amigos. Você faz porque você quer, mas se abandona na vontade de Deus. Olhando para Cristo que se abandonou na vontade de Deus. Sem problema nenhum de queimar a reputação dele. Então, talvez se a gente pudesse pensar no Instagram de Jesus e pudesse ver vídeo de Jesus fazendo milagre, vídeo de multidões cercando Jesus. O fato de lavar os pés, se a gente fosse pensar, não era algo para ser publicado. Então, talvez o recado que a gente pode pegar é que Jesus está nos ensinando a quebrar isso em nós, quebrar a ideia de guardar a nossa reputação, ter medo de servir, ter medo de ser aquilo que Deus quer, ter medo de falar assim, eu não vou ser aquilo que todo mundo está esperando. Deus tem algo melhor para mim, Deus tem algo específico para mim. Às vezes muita gente talvez não entra no Evangelho, não se relaciona com Deus porque se acostumou a viver pela reputação, viver sobre aquilo que os outros esperam, viver sobre aquilo que os outros querem que a gente seja, quer que a gente faça. Vive pelas aparências. Tem até uma imagem aí de uma maçã bonitinha assim, do fundo toda comida, que as redes sociais foram feitas para aparências, não para realidades. Então é fácil a gente olhar
para esse evangelho onde Jesus se submete, onde Jesus se inclina, onde Jesus se rebaixa como Deus para lavar o pé de homens, para fazer um alerta a nós, o quanto a gente tem se preocupado com a nossa reputação diante de pessoas e o quanto a gente tem preocupado com a nossa reputação diante de Deus, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus manda, daquilo que Deus espera que a gente seja, de um chamado específico do Pai. E aí talvez a gente se acostumou com essa vida de aparência no Instagram e chora e sente falta de algo que não sabe o que é e se deprime e sempre falta algo de um vazio que nunca se preenche, porque a gente guardou esse vazio que tem dentro de nós na reputação diante dos outros. O recado que eu posso trazer para a gente refletir, é sobre o quanto a gente está preocupado com a nossa reputação diante dos homens e o quanto a gente está preocupado com a nossa reputação diante de Deus. Sobre aquilo que Deus quer, sobre aquilo que Deus envia, sobre a amizade com Ele. Beleza? Chegou até o final e deixa seu comentário e a gente conversa. Beleza? Com Deus? Falou!